Bem-vindos ao Momento Agro, hoje com o Alfredo Sindim, agricultor da herdade do Freixo do Meio. Bem-vindo. Atualmente fala-se muito de desenvolvimento sustentável e preservação do ambiente. Considera que são temas importantes ou apenas uma tendência do momento? Muitas vezes temos uma tendência para usar esses temas não para abordá-los em profundidade, mas apenas para de alguma maneira irmos satisfazendo, as nossas inquietudes. Acho que obviamente são temas muito importantes porque quer quaisquer que sejam os sonhos que nós temos, se nós não garantirmos pelo menos as condições mínimas de habitabilidade deste planeta, e quando estamos a falar em ambiente, normalmente estamos não só, mas a falar nisso, é óbvio que não vamos poder fazer mais nada. Portanto, é evidentemente uma questão muito importante. Outra coisa é a forma como nós a abordamos e com toda a franqueza nós não temos abordado essa questão de uma forma profunda e correta. E por isso muitas vezes este termo sustentável já sobra, porque não quer dizer mais do que estejam sossegados, que estamos a fazer tudo bem, mas de facto não é de todo assim, e nós estamos todos a sentir as consequências disso mesmo. A experimentação da produção alinhada com os circuitos naturais, a sustentabilidade social e económica é um projeto antigo, familiar e de continuidade. Como começou este caminho? O que é que nos pode falar sobre isso? Então, começamos este caminho exatamente por uma existência, em primeiro lugar, de uma consciência para os assuntos que nos foi trazida enfim, tivemos a sorte de ter. Há fatores incontornáveis num processo de desenvolvimento, diria eu, e um deles é, obviamente, o conhecimento e a consciência. Nós tivemos condições muito privilegiadas, não só em ter tomado, enfim, contacto com essas questões e, portanto, temos, obviamente, a partir daí procurado soluções para as enfrentar, mas também tivemos meios a todos os níveis para poder fazer um processo de transição. É preciso perceber que para trabalhar com a natureza, em primeiro lugar, é preciso que ela exista, e isso é uma condição que já não é sempre assegurada, porque quando nós transformamos um ecossistema clímax num deserto, e é isso que temos feito no Alentejo, por exemplo, ativamente, pensando que estamos a fazer uma coisa muito interessante, é óbvio que num deserto não existem os elementos da natureza para que ela possa trabalhar por si própria, portanto é preciso repô-los, isso leva tempo, e é preciso conhecimento e, volto a repetir, precisa de um investimento. Nós tivemos, no nosso caso em concreto, por uma série de razões, consequência também de todo o processo da revolução, tivemos condições para o fazer. A maioria dos agricultores, porventura, não as tem, e seria importante nós percebermos isso e percebermos como é que podemos criar os meios para que essas transições ecológicas, digamos assim, para que essas conversões, é o termo que normalmente se utiliza, para trabalhar com a natureza e não com os laboratórios químicos, sejam possíveis. Mas é necessário uma preparação e um tempo diria eu, de transição. O Montado é uma marca identitária do Alentejo. Considera que este sistema agro-silvopastoril é basilar para a conservação dos ecossistemas? Considero que é talvez a melhor relação que nós já conseguimos estabelecer com o mundo que nos rodeia, com a natureza que está à nossa volta, e por isso deve ser pelo menos uma grande inspiração. Vamos ver, o Montado, no meu ponto de vista, é um sistema que é criado pelo homem, mas que respeita os limites de funcionamento da natureza. E em oposição ao Montado está a monocultura, para mim. Isto é um assunto complexo, mas para podermos falar, qual é a diferença entre o montado e a monocultura? A natureza é um sistema, e um sistema é formado por vários elementos que se relacionam entre si. No montado nós respeitamos e mantivemos essa regra, e portanto no montado não existem só sobreiros, nem existem só vacas, nem porcos, nem só pastagens, nem só mel, nem existe esse conjunto todo de coisas. Na monocultura nós pegamos num sistema
que é formado por elementos com relações e que trabalha com energia, como qualquer sistema, e retiramos todos os outros elementos e focamos a energia apenas num elemento. No trigo, no milho, na azeitona superintensiva, no amendoal. E com isso conseguimos uma coisa extraordinária, que é ter um resultado ótimo. Concentramos toda a energia apenas num elemento, mas acabamos com as relações, o que quer dizer que acabamos com o sistema. Isso já foi experimentado na nossa terra há muito tempo, no Neolítico final, com os romanos, e o resultado é sempre o mesmo: pão para hoje, fome para amanhã. E, portanto, o montado é uma reação a isso mesmo. O montado aparece depois da destruição da natureza que os romanos, por exemplo, fizeram nesta nossa terra, e é, de alguma maneira, muito mais uma estrutura de recoleção, se pensar bem, do que propriamente aquela lógica extrativista imediata da agricultura, que, como eu digo, dá uns resultados extraordinários para o Chico Esperto, desculpa a expressão, que ele utiliza, mas que deixa um buraco atrás de si e que custa muito dinheiro a regenerar, não é? Nós neste momento temos, por exemplo, todos estes modelos que estamos a implementar no Alentejo e a deixar, até, normalmente, capitais estrangeiros e interesses, não tem nada a ver com as pessoas que cá vivem e com as pessoas que cá querem continuar a viver, e estamos a assistir a isto, deixá-los vir cá tirar, digamos assim, o lombo e deixamos um buraco. O montado é uma reação a este tipo de agricultura e por isso é um porto seguro. Agora, o montado para mim foi iniciado não na alta Idade Média, mas sim no Neolítico. Mas de qualquer maneira é uma estrutura muito antiga. Onde eu quero chegar é que o montado não pode ser de maneira nenhuma a lógica mais atual, com todo o conhecimento e com toda a tecnologia que nós dispomos hoje, não pode ser a forma mais, aliás, bastante ridículo que nós tenhamos apenas como melhor modelo uma coisa que foi criada há pelo menos 300, 400 anos. Então, eu acho que o montado deve ser uma inspiração, mas não é, de maneira nenhuma, o modelo atual mais eficiente e mais perspicaz para nós suprirmos as nossas necessidades e mantermos as tais condições de habitabilidade deste planeta. Será sempre um modelo de agrofloresta, muito diversificado, mas o montado tem também, e temos que falar nisso, uma série de problemas. Para além disso, devo-lhe dizer que no meu ponto de vista não há montado em Portugal hoje em dia. Que nós chamamos de montado ainda, é um restício do sistema de montado, mas a lógica é completamente outra. Hoje as pessoas que têm montado não olham para ele como um sistema, olham para a vaca leitante, para a monocultura da vaca leitante, olham para a monocultura da cortiça, olham para a monocultura do porco alentejano. São essencialmente estas três coisas que ainda mantêm o rendimento e que de alguma maneira trazem aqui a tal lado económico que é importante, mas que neste momento também é muito complexo, porque nós temos convencionado que o campo deve ser fonte de sustento para um conjunto de famílias e fonte de sustento para o nosso país e, portanto, contribuir para o PIB, e ao mesmo tempo temos todas as pessoas que estão a trabalhar sobre, por exemplo, questões de desertificação, a dizer-nos que isso não é possível, que está tudo absolutamente desertificado e que nós, em coletivo, devíamos nos organizar para regenerar esses ecossistemas, até porque se eles não funcionam, temos uma série de outros problemas. Portanto, temos aqui uma equação muito difícil de resolver, que tem que só com estratégias que não existem há anos de transição é que é possível, porque neste momento temos dois objetivos para o mesmo espaço, com atores completamente não preparados, e tudo isso está por trás das convulsões que nós temos vindo a observar e que porventura vamos ter pela frente. Quando falamos de que esgotamos os recursos do planeta nos primeiros 7, 8 meses do ano, há que encontrar então a tal resposta para se consumir de forma mais consciente e produzir apenas o essencial. Isso é possível, e é possível também associar a sustentabilidade económica a este trabalho também de menor escala? Não é só possível como desejável, quer dizer, se nós não o fizermos vamos ter permanentemente problemas. Vamos lá ver, nós vivemos num planeta que não funciona de qualquer maneira. Nós vimos a perceber isso e temos cada vez mais dados e, portanto,
é fácil de entendermos que se a economia, se todos os nossos sonhos não respeitarem as tais condições mínimas de habitabilidade, a pergunta é para que é que eles servem, não é? Portanto, claro que é possível e desejável. Como é que se concretiza isso? É outra história. São precisos planos de transição, são preciso estratégias efetivas, porque há, obviamente, que atender a toda a questão humana, a toda a questão social. Uma pessoa que praticou um determinado modelo, que pratica um determinado modelo de agricultura, por exemplo, de monocultura, que só traz problemas, que não paga as externalidades negativas que tem, que mina o futuro da nossa região, por exemplo, e das pessoas que aqui querem continuar a habitar. É evidente que não pode continuar, mas é evidente que há pessoas ligadas a interesses que têm que ser salvaguardados e, portanto, o que é que se faz nestas circunstâncias? Principalmente havendo recursos como ainda há neste sítio do planeta. Fazem-se estratégias de transição. Bom, vamos lá ver como é que a gente recompensa estas pessoas, como é que acabamos com isto sem criar um problema social ainda maior, mas claramente temos que organizar-nos para fazer as coisas minimamente bem feitas naquilo. Isso é possível, quer em termos alimentares, quer em termos económicos, quer em termos, quer dizer, só não é feito, vou dizer por outra maneira, porque não há coragem, porque não há porque não há capacidade de organização coletiva para o podermos fazer e porque há, obviamente, no meio desse desnorte um conjunto de interesses muito pontuais que não são de maneira nenhuma os interesses das populações, no ponto de vista que vivem, que vão emergindo por ausência da nossa capacidade de organização. Claro que é possível, já foi feito em muitos sítios. Agora, não é, por exemplo, fazer as coisas têm que ser bem feitas, não é fazê-las como aconteceu, por exemplo, no Sri Lanka, que é uma coisa que está sempre aqui a ofuscar nos últimos tempos. O que aconteceu na Sri Lanka? A Sri Lanka foi o país do mundo, talvez, que adaptou mais o pacote tecnológico da Revolução Verde. De repente, o ditador que lá estava não tinha dinheiro e decidiu deixar de comprar adubos à Rússia e transformar o país todo num dia para o outro em agricultura biológica. Não existia natureza, a natureza estava morta, toda contaminada. É óbvio que é preciso a tal investimento de dotar a natureza dos seus elementos, solos, biodiversidade, conjunto de coisas para que aquilo seja possível. Nessa forma, colapsa, o país deixa de produzir. Então, nós normalmente vamos depois buscar estes exemplos negativos para bloquear a cabeça das pessoas, os tais interesses e pela nossa falta de capacidade de organização. Claro que é possível, claro que era desejável que nós, em vez de monoculturas como estamos neste momento a assistir, a transformar por completo a paisagem, e o problema não é a paisagem, o problema é as consequências do que vai vir. Basta irmos à Califórnia perceber o que é que vem a seguir. Ainda por cima temos o exemplo já passado e em vez de fazermos isso, devíamos estar a criar estruturas permanentes de concertos perenes com árvores para atender às alterações climáticas que aí vêm aumentando a biodiversidade. É bom perceber que sem árvores não há solo, são dois elementos que estão absolutamente ligados e nós parece que ainda não percebemos isto. O solo só é um ser vivo capaz de se regenerar se estiver associado a si árvores, atmosfera e ciclo da água. Estas quatro coisas são indissociáveis, portanto, retirar as árvores para a produção de papel, que depois vamos gastar 50% na casa de banho, e tirá-la da equação das árvores, desculpem, da equação do solo, é um disparate, e portanto nós devíamos estar essencialmente a criar montados modernos. Nós sabemos hoje que os montados não podem ser apenas um pomar de quercos, de azinheiras e de sobreiros, e se o forem são menos eficientes. Temos muito conhecimento sobre isso, temos experiências instaladas no Alentejo a funcionar e, portanto, o que falta aqui é, claro, quer dizer, é normal também, portanto, perceber
O desafio para os agricultores é enorme, porque os agricultores não estão a ser orientados, não estão inseridos em estratégias de transição, não estão metidos na equação, portanto resolve-se isto tudo à pancada e empurra para lá, empurra para cá, e não é a melhor maneira e todos nós vamos sofrer as consequências disso, mas existem alternativas. A sua pergunta, existe a possibilidade de fazer estratégias, elas estão a ser feitas em alguns sítios do mundo, nomeadamente no terceiro mundo, por exemplo, olha em Cabo Verde, em imensos países africanos, estão a perceber a importância de trabalhar a sério a estruturação dos recursos em coletivo e não apenas deixando meia dúzia de interesses absolutamente desnorteados e quase desesperados, diria eu, estragarem a nossa terra. Alfredo Sendim, agricultor da Herdade do Freixo do Meio, muito obrigado por estar presente neste Momento Agro sobre novas formas organizacionais ajustadas a uma economia verde e circular. Momento Agro, um podcast sobre agricultura e desenvolvimento rural na região do Alentejo, é uma iniciativa da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo enquanto ponto focal regional da Rede Rural Nacional e está enquadrada na medida 20.2 da Assistência Técnica do PDR 2020. Para ouvir todas as quintas-feiras na DNFM e nas páginas da DNFM e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo.